vídeo eu vou falar da descida de gradiente e de como aqueles parâmetros ou os pesos de uma IA são ajustados a cada época, usando a função de perda. Vamos supor que W0, você inicializou aqueles pesos da sua IA, e aqui eu vou fazer uma IA só com um único peso, com esse valor aqui. Tá? Aqui é o W0, para cada peso que você coloca na IA, você consegue calcular a perda ou o erro da IA com este peso aqui. E aí nós vamos recorrer ao cálculo. Tem uma coisa em cálculo que a gente chama de derivada ou de gradiente, que você pode enxergar como sendo um vetor, uma setinha dessa. É uma seta, que aponta para a direção em que essa montanhazinha, se você imaginar como sendo uma cadeia de montanhas, você vai estar subindo a montanha. E se você pegar o oposto do gradiente, esse vetor, que seria esse azulzinho aqui, ele aponta justamente para a direção onde você está descendo. E mais, imagina que fosse uma montanha mesmo em 3D. Esse vetor vai apontar para a direção em que você conseguiria descer mais. A direção mais íngreme, a descida mais íngreme, certo? Então, qual é a ideia central da aprendizagem usando descida de gradiente? É você seguir a direção desse vetor de gradiente, Na verdade, o oposto da direção do gradiente. O gradiente está apontando para cima, você pega justamente o oposto. Para pegar o oposto de um vetor, basta multiplicar por -1. É uma operação bem simples. E aí você pega e altera o seu peso, fazendo uma operação usando esse vetor. Eu vou mostrar daqui a pouco que operação é essa. Na verdade, já posso adiantar aqui, é uma subtração, que esse menos, ele funciona como pegando o oposto desse cara. Então, é basicamente uma subtração de vetores, e onde você tem aqui, esse aqui é o símbolo da derivada, tá? Ou do gradiente. E aqui eu estou falando que é um gradiente que vai usar essa função de perda, certo? E vai ser calculado em cima dos pesos que você tem. E olha aqui então que beleza. Você chutou qualquer peso inicial. Quando você chuta um peso, W0, você usa agora esse vetor. Usando esse vetor com essa operação, vamos ignorar por enquanto esse alfa, daqui a pouco eu falo do alfa. Você vai dar um salto, quer dizer, você vai mudar os seus pesos, e você vai mudar esse peso de forma que você vai estar descendo a sua montanha, na maior parte das vezes. Daqui a pouco eu vou explicar, porque nem sempre você está fazendo isso. Mas, ele está te apontando, pelo menos em relação a esse ponto aqui, nessa região, essa é a direção em que você desce, o oposto do gradiente. E aí você faz isso, você vai chegar agora num outro conjunto de pesos, vai lá recalcular toda a rede, vai chegar a um novo resultado, recalcular a perda nesse ponto, e aí você pega de novo o gradiente. Você vai calcular o gradiente, pegar o oposto dele, ele vai te dar uma direção. Você continua seguindo nessa direção. Até que uma hora, você vai descer o máximo que você conseguiu descer olhando para o gradiente. E aí a gente vai ter um dos grandes desafios da aprendizagem artificial. É como você escapar de um ponto desse tipo aqui. Esse é um ponto bacana. Olhando para essa região aqui, você conseguiu reduzir o erro da sua IA, só seguindo a direção do gradiente. O problema é que esse ponto de mínimo nessa região, que a gente chama de mínimo local, não é o melhor mínimo que você consegue ver aqui pela função. Tem um outro mais baixo ainda. Esse ponto aqui é um ponto onde a perda seria ainda menor do que essa aqui. Aqui só para uma outra coisa importante do gradiente. Eu falei que ele tem um tamanho. Esse comprimento aqui, ou magnitude. Esse tamanho, certo? Ele varia conforme a inclinação daquela região da sua montanha. Tá? Se você estiver aqui numa região mais inclinada, tá vendo aqui? Essa tem uma inclinação maior do que essa. Então, está bem inclinada. Aqui mais ainda. A gente pega sempre a reta tangente. Depois vocês podem procurar o que é essa reta tangente.
Mas, resumidamente, é uma reta que toca em um pontinho só aqui. Não toca nem em dois, só em um pontinho. Então, ela é tangente. Quem gosta de Fórmula 1 tem uma ideia, né, do que é uma tangente, mesmo sem ter estudado cálculo. Então, na verdade, você vai calcular essa tangente e vai ter esse vetor aqui que vai te dar a direção. Né? Aqui eu já peguei o azulzinho, já peguei, né, o oposto do gradiente. O gradiente aponta para cima, você quer ir para baixo. Você quer reduzir o erro. Mas reparem aqui que esse vetor ele é maior do que esse aqui. Por quê? Porque essa inclinação nesse ponto aqui é maior, é mais inclinado. Lá onde você tem um mínimo e também onde você tem um máximo, a inclinação, ou aqui, ó, nesses platôs, tá vendo? É um platô. Nesse platô aqui, a inclinação é mínima, então ela é zero. Né? Essa tangente aqui é paralela a esse eixo aqui. Então a inclinação é zero, você está num plano. Tá? E no ponto do mínimo você também tem esse problema. A inclinação aqui também é zero. Isso quer dizer o seguinte, o seu vetor aqui, ele deteriora, né? Ele não aponta direção nenhuma. Ele não tem, o tamanho dele é zero. Então, se você chega nesse ponto e tentar usar o gradiente para te ajudar, você não vai conseguir. Porque ele é zero, né? Então ele não te leva para nenhum local. Tá? Mas tem formas da gente resolver isso. Né? É claro, se a gente não tivesse como resolver, a gente não teria a IA aprendendo. Uma das coisas, né, que pode ser usada para resolver isso é esse alfa aqui. Ao invés de você simplesmente pegar, né, o seu gradiente, né, sempre o oposto, né, do gradiente. Eu vou falar às vezes gradiente aqui, mas já saibam que eu estou me referindo ao azulzinho, que é o oposto do gradiente. E eu posso pegar, então, o gradiente, que é isso aqui, e multiplicar por um fator. Esse fator é a taxa de aprendizagem, ou learning rate, que você escolhe isso, pelo menos o valor inicial. E aí o que acontece quando você multiplica o vetor por um número? A gente já viu que se você multiplicar por -1, né, subtrair, você inverteu completamente a direção. Se você multiplica por um número menor que 1, você vai reduzir esse tamanho. Se você multiplica por um número maior, começa a aumentar esse número, você pode ir aumentando o tamanho desse vetor. Então você continua tendo a direção para onde você deve ir, certo? Mas agora o seu passo pode ser maior do que aquele que você deu. Isso tem vários efeitos importantes. Aqui, ó, nesse caso aqui, tem um efeito ruim. Você estava nesse ponto e você tem aqui, de repente, você tem o gradiente, ou você aumentou ele para ficar desse tamanho aqui. Então você, né, usou uma taxa de aprendizagem alta e ele ficou desse tamanho. Vamos supor que ele não era desse tamanho. Reparem que quando você agora ajusta o seu W5, vamos supor que você estava aqui na época 5, para o W na época 6, né, você usou esse vetor para mudar a sua posição, o que você está fazendo é mudando daqui para cá. O efeito disso na sua curva é que você estava nesse ponto e foi para esse aqui. Então você piorou um pouquinho a sua situação, certo? A sua perda, o seu erro da sua IA, ele, apesar de você estar seguindo o gradiente, você deu um passo muito grande e você piorou um pouco. Isso é sempre ruim? Não. Isso pode ser bom. Aqui você pode ter escapado, né? De repente você estava nesse ponto aqui, ó. De repente você usa uma taxa de aprendizagem bem alta. Ó, você está nesse ponto aqui, ó, reparem aqui nesse pontinho, a direção seria para cá. E se você tiver uma taxa um alfa bem alto, uma taxa de aprendizagem bem alta, ele pode te dar um salto que te leva para cá, por exemplo. Você pode escapar desses mínimos aqui, ó, vários mínimos locais que tem aqui, tá vendo? E já ir para aquela região onde está o seu melhor mínimo, ou mínimo global. E se você cair aqui e vai seguindo o gradiente, as chances são boas de você chegar ali embaixo e não precisar mais sair. Aqui um outro exemplo. Ó, vamos supor que você está nesse ponto. Ó, reparem que esse aqui era o oposto do gradiente. Multiplicando por por uma taxa de aprendizagem, isso aqui vai aumentar de tamanho, né, de magnitude, e o salto que você vai dar vai ser desse W8, que seria para W9, né, que continuaria aqui perto, seria para esse outro W9 aqui. Eu coloquei em azul o que você daria sem a taxa de aprendizagem, né, sem o alfa, e aqui o que você deu efetivamente com o alfa grande. E aí o que aconteceu aqui? Olha que bacana. Você escapou desse mínimo local aqui. Você deu um salto tão grande que pulou esse buraco aqui e já parou aqui.
E aí, se você continuar saltando, as chances são boas de você chegar nesse ponto aqui de mínima perda. O que acontece? Outras coisas que podem acontecer. Aqui, né, você tem uma situação, se você parar por aqui pode ser difícil escapar, mas pode ser que não seja interessante escapar. Esses platôs podem ser interessantes. Isso eu vou mostrar em outro vídeo. E você pode também, se tiver uma taxa de aprendizagem muito alta, você está aqui, por exemplo. Aí ele pode ficar pulando para cá, e daqui ele manda voltar, você vem para cá. Então você pode ficar pulando de um lado para o outro aqui, ó, porque a taxa está muito alta. Tá? Ela nunca se aproxima. Então, às vezes, pode ser que uma taxa de aprendizagem, um alfa alto, seja interessante, porque faz você escapar dos mínimos locais. Por outro lado, se você estiver perto, né, do ponto onde você gostaria que a IA parasse, né, e de repente, né, se você tem uma taxa de aprendizagem alta, ela pode começar a pular de um lado para o outro. Você está aqui, ela manda vir para cá. Você está aqui, ela manda vir para cá. E fica, né, aqui, indo de um lado para o outro, sem nunca aterrissar aqui no ponto onde você gostaria de aterrissar. E aí entram aí os otimizadores. Então, famosos aí para quem já começou a mexer com IA, vai fazer uma rede, você tem lá o tal do otimizador, SGD, Adam, NADAM, ADAM-W, tem um monte, as pessoas estão inventando isso, né? Todo mês sai um novo. E o que esses caras tentam fazer? Eles tentam usar estratégias, né, para melhorar essa descida, que consigam descer passando pelos mínimos locais e cheguem em algum mínimo que seja, ou o ideal. Lembrem-se que esse mínimo global pode não ser o melhor mínimo, que isso aqui é o conjunto de treinamento. E a gente gostaria que a rede funcionasse bem em coisas que ela não viu, né, na hora de aprendizagem. Então tem um monte de coisa aqui, um monte de fatores. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, primeiro, que a aprendizagem acontece usando esse conceito de derivada do cálculo, do gradiente. Então ele é muito importante, né, para IA. Essa é a fórmula central. Só que tem variações dessa fórmula. Você pode, ao invés de usar um alfa fixo, pegar esse alfa, começar com ele alto, na esperança de que ele saia varrendo aqui, né, essa montanha, né, é como se ele estivesse dando saltos bem altos, e depois, com o passar do tempo, ela comece a diminuir o tamanho desse salto. Qual é a ideia? Que, com o passar do tempo, a chance é de ele cair numa região onde você tem um mínimo bacana. E aí você não quer que ele continue dando saltos grandes, né? Porque você quer que ele comece a dar saltos menores, cada vez menores, até que ele estabilize num mínimo, né, que seja interessante, né? Porque o mínimo global pode não ser o melhor mínimo. Ele é o melhor se o seu objetivo fosse acertar tudo o que tem no conjunto de treinamento. Mas isso, como a gente viu na aula passada, pode não ser o ideal. Então, as variações que existem, né, tentam, por exemplo, identificar antes de dar o salto como é que está a região aqui da função de perda, se é muito plana, se tem muito buraco aqui, né, se tem muita subidinha e descida, né, pode ser alguma coisa assim, né? Então ele consegue, tem várias estratégias que estão sendo propostas para ir ajustando essa taxa aqui, ou de forma que seja, né, o ideal para algum grupo de problemas, ou quem sabe algum dia chegar, né, no otimizador ótimo geral, né, de repente o otimizador que o cérebro humano usa, se é que existe um que seja geral. Não existe consenso em relação a isso. Pessoal, então esse é o que eu ia dizer agora, essa é a descida de gradiente, e nas próximas aulas eu vou falar de outras maneiras que a gente tem, né, para otimizar ou para encontrar ou para fazer que a nossa IA aprenda. É isso aí, até a próxima.